Meu nome é Evaristo Mendonça. Tenho 77 anos e moro aqui em Canindé, no interior do Ceará. Trabalhei a vida toda como telegrafista nos Correios, até me aposentar há uns 17 anos. A gente acha que já viu de tudo nessa vida quando chega na minha idade. Mas eu vou contar uma história hoje que mexeu com tudo o que eu acreditava sobre família, sobre confiança e sobre amor. Uma história que guardei por muito tempo, mas que talvez possa ajudar alguém que esteja me ouvindo. Eu sempre fui um homem de fé, sabe? Aqui em Canindé a gente tem uma devoção muito grande a São Francisco das Chagas, o padroeiro da nossa cidade. Desde menino, acompanhava meu pai nas romarias de setembro, quando a cidade enche de gente com suas roupas marrons, pagando promessas. E foi essa fé que me sustentou quando descobri algo que podia ter destruído meu casamento de 40 anos. Oxe, foi um baque tão grande que pensei que não ia aguentar. Mas a vida é assim, cheia de surpresas, algumas que a gente nem imagina. Se você está gostando da minha história, deixe um joinha aí para alegrar este velho coração. Se inscreva no canal para não perder minhas próximas histórias de vida. E me conta nos comentários, de onde você está assistindo esse vídeo e que horas são aí agora. Eu fico muito feliz em saber de que cantinho do Brasil e em que momento do dia vocês estão me ouvindo. Tudo começou em 2019. Eu tinha 71 anos. Minha esposa Conceição e eu estávamos casados há 42 anos. Construímos uma vida simples, mas muito feliz aqui em Canindé. Criamos nossos 3 filhos, que já estavam casados e com suas próprias famílias. Nossa cidade não é grande, mas tem seu encanto. Fica no sertão central do Ceará. A terra é seca e avermelhada. O sol castiga quase o ano todo. Mas quando chega o inverno, meu filho, é uma beleza de se ver. O verde toma conta de tudo. O açude enche. E o cheiro de terra molhada é uma bênção de Deus. Tenho orgulho da minha terra. Canindé é conhecida como a Terra da Fé desde 1775, quando começaram as peregrinações ao santuário. Todo dia de manhã, eu ainda tomo meu café com tapioca quentinha e queijo de coalho. No almoço, não dispenso um bom baião de 2 com paçoca de carne seca. E nos domingos a Conceição ainda faz aquela canjica com canela que todo mundo aqui em casa adora. Quando os netos vêm nos visitar, sempre pedem um mungunzá ou um bolo de milho. Naquele ano, meu irmão Juvenal tinha voltado para Canindé depois de passar mais de 20 anos em Fortaleza. Juvenal sempre foi o que a gente chama por aqui de cabra arretado, cheio de histórias e confusões. 5 anos mais novo que eu, nunca se aquietou em lugar nenhum. Enquanto eu construí minha carreira nos Correios, ele pulava de emprego em emprego, de cidade em cidade. Nunca casou, nunca teve filhos. Era o que minha mãe chamava de espírito livre, mas eu sabia que era só um jeito bonito de dizer que ele nunca quis responsabilidade. Nossa relação sempre foi complicada. Desde meninos tinha uma rivalidade ali. Eu era o filho mais velho, o responsável, o certinho que todo mundo elogiava. Juvenal era o cabra da peste, né, como dizem por aqui, sempre aprontando, sempre trazendo preocupação para nossa mãe. Aqui no sertão, a gente tem um ditado: quem não ouve conselho, ouve coitado. E meu irmão nunca foi de ouvir conselho de ninguém. Quando nosso pai faleceu em 1975, eu tinha 27 anos e Juvenal 22. Eu já trabalhava nos Correios, já estava noivo da Conceição. Foi na época da Grande Seca, que castigou o Nordeste por anos. Muita gente daqui foi embora para o Sul, mas eu decidi ficar. Juvenal sumiu por quase um ano depois do enterro. Voltou diferente, mais amargo. Acho que nunca superou direito. Nos anos que se seguiram, ele aparecia e desaparecia. Às vezes, passávamos anos sem notícias. Depois, chegava com histórias grandiosas, sempre se gabando de algum negócio que estava fazendo. Alguma mulher importante que tinha conhecido. Eu sabia que metade era mentira, mas fingia acreditar para não criar caso. Conceição nunca gostou dele. Esse teu irmão tem olho ruim, ela dizia. Tá mais para uma rapariga em festa, que é como o povo daqui diz quando alguém só aparece quando tem algo a ganhar.
Eu achava que era implicância, que era porque ele vivia me pedindo dinheiro emprestado e nunca pagava. Quando ele voltou em 2019, disse que estava doente, que precisava de ajuda. Conceição não queria que ele ficasse conosco, mas eu insisti. É meu irmão, mulher, sangue do meu sangue. Ela cedeu como sempre, mas me alertou. Evaristo, esse homem não volta por acaso. Tem coisa aí. Eu devia ter escutado minha esposa, porque as mulheres têm um instinto que nós homens demoramos uma vida para entender. E ela estava certa, mas eu só ia descobrir isso alguns meses depois, da pior maneira possível. Como eu disse, nasci aqui mesmo em Canindé, em 1948. Meu pai, Antônio, trabalhava na prefeitura como contador, e minha mãe, Dolores, era costureira. Vivíamos numa casa simples, mas nunca nos faltou nada. Éramos 4 irmãos, eu o mais velho. Depois vinha a Teresa, o Juvenal, e por último a Francisca, que infelizmente faleceu ainda criança, com sarampo. Naquela época, muitas crianças morriam por doenças que hoje têm vacina. A vida no interior do Ceará não era fácil. Cresci ajudando meu pai no roçado que tínhamos nas terras da família. Acordávamos antes do sol nascer, tomávamos um café preto com tapioca e íamos para a lida. O sol aqui do sertão é inclemente, meus amigos. Antes das 10 da manhã já estávamos suando em bicas. Na época da seca, então, era um sofrimento só. A terra rachava, o gado emagrecia e a gente ficava olhando para o céu, esperando uma nuvem que demorasse a aparecer. Na escola, eu sempre fui um menino aplicado. Adorava matemática e português. A professora Dona Raimunda dizia que eu tinha futuro para coisa grande. Já o Juvenal? O Juvenal era o oposto. Vivia matando aula para ir nadar no açude com os outros meninos. Quando vinha a reprimenda em casa, ele dizia: "Pai, para que estudar se a gente vai morrer de fome nesse sertão?" Acho que isso já mostrava como éramos diferentes. Lembro que em 1958, quando eu tinha 10 anos, houve uma grande festa em Canindé. Era o centenário da elevação da vila à categoria de cidade. Fizeram procissão, novena, quermesse, tudo o que é tipo de comemoração. Meu pai, por trabalhar na prefeitura, estava todo orgulhoso, ajudando a organizar. Foi nessa festa que conheci a família da Conceição, que viria a ser minha esposa muitos anos depois. Ela tinha só 6 anos, mas eu já era um moleque de calças compridas, me achando um homem feito. A infância aqui era simples, mas boa. A gente brincava na rua até tarde de peão, de gude, de pega-pega. Nos dias de feira era uma festa. A praça central enchia de gente vendendo de tudo: rapadura, mel de engenho, fumo de rolo, utensílios de couro, redes, alpercatas. O cheiro de carne de sol, macaxeira cozida e pimentão refogado tomava conta do ar. E tinha os violeiros cantando repentes e emboladas. Foi assim que aprendi a gostar de literatura de cordel. Em 1964, quando eu tinha 16 anos, veio o golpe militar. Lembro que aqui em Canindé a notícia chegou meio de longe. Não tinha televisão ainda, era tudo pelo rádio. Meu pai ficou muito preocupado porque ele era simpatizante de João Goulart. "Esse país vai entrar numa escuridão, meu filho", ele me disse. E não estava errado. Foram tempos difíceis, principalmente para quem vivia no Nordeste. O governo militar não olhava muito para nossa região. Terminei meus estudos em 1966, com 18 anos, e logo veio a questão: o que fazer da vida? Em Canindé não tinha muitas oportunidades além do comércio e da agricultura. Meu pai queria que eu continuasse nos negócios da família, cuidando do roçado. Mas eu sonhava com algo diferente. Queria um emprego público com estabilidade. Foi aí que surgiu a oportunidade dos Correios. Em 1968, aos 20 anos, fiz o concurso para telegrafista e passei. Foi um orgulho tão grande. Naquela época, ser funcionário dos Correios era como ser bancário hoje, um emprego respeitado. Tive que fazer um curso de 3 meses em Fortaleza, a primeira vez que saí de Canindé por tanto tempo. Voltei sabendo o código Morse na ponta da língua. Parecia mágica transformar aqueles pontos e traços em palavras, em mensagens que ligavam pessoas distantes.
Começar nos Correios mudou minha vida. Eu era jovem, tinha um salário fixo, um trabalho respeitado. As moças da cidade começaram a me olhar com outros olhos. E eu confesso, aproveitei um pouco dessa fase. Saía nas noites de sábado para os forrós da cidade, dançava até o suor pingar, bebia minha cachaçinha. Mas sempre com respeito, viu? Meus pais me criaram direito. O Juvenal, por outro lado, parecia empenhado em seguir o caminho oposto ao meu. Não quis estudar além do básico. Começou a andar com uma turma meio estranha, daqueles que viviam de biscate e pequenos trambiques. Meu pai sofria muito com isso. Por que não segue o exemplo do seu irmão? Ele perguntava. E isso só aumentava o ressentimento do Juvenal comigo. Em 1972, quando eu tinha 24 anos, reencontrei a Conceição. Ela agora era uma moça formada, tinha feito o curso normal e era professora primária. Nos encontramos na festa de São Francisco, padroeiro da cidade. Ela estava linda, num vestido azul claro, os cabelos negros presos num rabo de cavalo. Pedi para dançar com ela e senti algo diferente. Não era como as outras moças com quem eu tinha saído. Conversamos a noite toda sobre livros, sobre música, sobre sonhos. Descobri que ela adorava ler Jorge Amado e ouvir Roberto Carlos. Começamos a namorar logo depois. O namoro naquela época não era como hoje, viu? Era tudo com muito respeito. Eu ia à casa dela nos domingos à tarde, conversávamos na sala, sempre com a mãe ou uma tia por perto. De vez em quando, saíamos para tomar um sorvete na praça ou íamos ao cinema que funcionava no salão paroquial. 3 anos depois, em 1975, ficamos noivos. Nesse mesmo ano, meu pai faleceu de um ataque cardíaco fulminante. Foi um período muito difícil. Além da dor da perda, tive que assumir a responsabilidade pela família. Minha mãe ficou perdida sem meu pai. Juvenal, como eu contei, desapareceu por quase 1 ano. A Teresa já era casada, morava em Quixadá. Adiei o casamento com Conceição por 1 ano, para respeitar o luto e organizar as coisas. Ela compreendeu, mostrou que era uma mulher e tanto. Foi nesse momento que tive certeza que tinha escolhido a companheira certa para a vida. Nos casamos em janeiro de 1977, quando eu estava com 29 anos e Conceição com 25. Foi uma cerimônia simples na igreja matriz de Canindé, seguida de uma festa no salão paroquial. Não tínhamos muito dinheiro, mas o que importava era começar nossa vida juntos. Minha mãe chorou o tempo todo, misturando a alegria de me ver casado com a tristeza pela ausência do meu pai. Juvenal apareceu na igreja, mas não ficou para a festa. Chegou bêbado, deu um abraço desajeitado e sumiu novamente. Montamos nossa casinha num terreno que meu pai tinha deixado. Era pequena, mas confortável. 3 quartos, sala, cozinha e um quintalzinho nos fundos onde Conceição plantava coentro, cebolinha, pimentão e até um pé de acerola que dava frutos o ano todo. Nas manhãs de domingo, o cheiro do cuscuz de milho fresquinho com leite de coco e café coado no pano tomava conta da casa. Era um cheirinho que me fazia agradecer a Deus todos os dias pela família que estávamos construindo. Conceição continuou dando aulas na escola municipal e eu seguia firme nos Correios. Era uma vida simples, mas digna. Em 1978, veio nosso primeiro filho, o Antônio, nome dado em homenagem ao meu pai. A alegria foi tão grande que parecia não caber dentro de mim. Aquele bebezinho, tão pequeno e indefeso, despertou em mim um amor que eu nem sabia que existia. Conceição se revelou uma mãe maravilhosa, dedicada e carinhosa. Os anos foram passando e nossa família cresceu. Em 1980, quando eu tinha 32 anos, nasceu nossa filha, a Dolores, nome da minha mãe. E em 1983, aos meus 35 anos, completamos a família com o nascimento do nosso caçula, o José Francisco, que todo mundo chama de Zico, uma homenagem a São Francisco, padroeiro da nossa cidade. A década de 1980 foi difícil para todo o Brasil, com aquela inflação danada, mas nós íamos levando. O salário dos Correios
somado ao da Conceição como professora, dava para manter a família com dignidade. Nunca fomos ricos, mas nunca faltou comida na mesa, roupa limpa e material escolar para os meninos. Fazíamos economia, plantávamos o que dava no quintal, comprávamos carne só nos fins de semana, e os brinquedos das crianças muitas vezes eu mesmo fazia, de madeira. O Juvenal aparecia de tempos em tempos, sempre precisando de dinheiro, sempre com alguma história de negócio que ia dar certo dessa vez. Evaristo, vou entrar numa sociedade lá em Sobral, coisa grande, viu? É só me emprestar um dinheirinho que em 6 meses eu devolvo em dobro. Eu emprestava, mesmo sabendo que nunca veria aquele dinheiro de volta. Conceição se mordia de raiva. Tu é muito mole com esse teu irmão, Evaristo. Ele só te procura quando precisa. Em 1985, quando eu já estava com 37 anos, fui promovido a chefe da agência dos Correios de Canindé. Foi um reconhecimento pelo meu trabalho de tantos anos. O salário melhorou e pudemos fazer algumas melhorias na casa, como construir mais um quarto e colocar piso de cerâmica no lugar do cimento queimado. Também conseguimos comprar nossa primeira geladeira nova. Antes tínhamos uma usada que vivia dando problema. O primeiro amor na vida de um homem é sempre marcante, não é? Conceição foi meu primeiro e único amor de verdade. Tivemos nossos altos e baixos, como todo casal, mas sempre nos respeitamos e conversamos muito. Ela tinha um jeito especial de resolver as coisas, sem gritar, sem fazer escândalo. Evaristo, vamos conversar sobre isso com calma, ela dizia quando surgiam problemas. E conversávamos, resolvíamos, seguíamos em frente. Construímos uma relação baseada na confiança e no respeito mútuo. Tenho muito orgulho da família que formamos. O Antônio, nosso mais velho, sempre foi estudioso como eu. Desde pequeno dizia que queria ser médico. Se formou com muito sacrifício. Tivemos que fazer rifa, vender bolo em festa, economizar cada centavo para pagar a faculdade em Fortaleza. Hoje ele é médico em Sobral, casado, pai de 2 filhos. A Dolores seguiu os passos da mãe. É professora aqui mesmo, em Canindé, casada com um rapaz bom, tem uma menina. E o Zico, o caçula, é engenheiro, trabalha em Fortaleza, ainda não casou. Em 1990, quando eu estava com 42 anos, comecei a notar algo estranho no Juvenal. Ele voltou a aparecer com mais frequência em Canindé, mas parecia sempre nervoso, sempre olhando por cima do ombro. Descobri depois que estava envolvido com o jogo do bicho em Fortaleza e tinha arrumado problemas com gente graúda. Acabou se escondendo aqui por quase 1 ano. Eu o ajudei, claro, mesmo contra a vontade da Conceição. Sangue é sangue, eu dizia. Ela respondia, às vezes sangue suja mais do que limpa, Evaristo. Na década de 1990, o Brasil foi mudando, e Canindé também. Chegou a televisão a cabo, o telefone ficou mais comum. Apareceram os primeiros computadores. Nos Correios tive que aprender a lidar com essas novidades. Não foi fácil para um homem que começou com telégrafo adaptar-se aos novos tempos, mas consegui. Fiz cursos, me atualizei, não queria ficar para trás. Nossa vida seguia seu curso tranquilo. Aos domingos, a casa enchia com os filhos, depois com os netos, com o cheirinho do baião de 2, da galinha à cabidela, da buchada de bode nos dias especiais. As noites de São João eram uma festa só, com fogueira no quintal, milho assado, pamonha, canjica e os meninos soltando traques e bombinhas. A vida era boa, sabe? Simples, mas cheia de alegria e amor. Em 1998, quando eu estava com 50 anos, perdi minha mãe. Ela foi definhando devagarinho, até que um dia dormiu e não acordou mais. Juvenal nem apareceu no enterro. Mandou um telegrama com desculpas esfarrapadas. Foi mais uma mágoa que guardei dele. Conceição me deu força, como sempre. Sua mãe está em paz agora, Evaristo, junto do seu pai. Assim foram passando os anos. Eu ia envelhecendo, vendo meus filhos crescerem, tomarem seu rumo. Em 2008, com 60 anos, me aposentei dos Correios, depois de 40 anos de serviço. Conceição também se aposentou da escola no ano seguinte. Começamos então uma nova fase da vida, mais tranquila. Viajamos um pouco,
Conhecemos o Sudeste. Fomos até São Paulo visitar um sobrinho que mora lá. Pegamos gosto por assistir novela juntos à noite, por cuidar das plantas do quintal, por conversar sobre os netos. E foi assim que chegamos a 2019, eu com 71 anos, casado há 42 anos com a mesma mulher. Uma vida que eu considerava vitoriosa, apesar de todas as dificuldades. Tínhamos saúde, tínhamos nossos filhos encaminhados, tínhamos nossa casinha própria e nossas aposentadorias. O que mais um homem poderia querer? Foi nesse momento que Juvenal voltou para Canindé, dizendo estar doente e precisando de ajuda. E foi aí que começou a história que eu quero contar. Como eu contava, Juvenal apareceu na nossa porta em uma tarde chuvosa, de março de 2019. Estava mais magro do que eu me lembrava, com os cabelos completamente brancos, a barba por fazer. Parecia bem mais velho do que seus 66 anos. Evaristo, tô doente. O médico disse que é coisa séria no fígado. Não tenho para onde ir, ele disse sem olhar nos meus olhos. Conceição estava na cozinha quando ele chegou. Dava para perceber que ela ficou tensa só de ouvir a voz dele. Mas minha esposa sempre foi uma mulher de bom coração. Preparou um quarto para ele, fez um chá de capim-santo, arrumou uma muda de roupa limpa. Ela podia não gostar do meu irmão, mas respeitava o fato de que ele era da família. Ele vai ficar quanto tempo? Ela me perguntou à noite, quando estávamos sozinhos no quarto. Não sei, mulher. Até melhorar, suponho, respondi. Ela suspirou fundo. Evaristo, esse homem nunca trouxe coisa boa para esta casa. Tenho um pressentimento ruim. Eu beijei sua testa e disse que ia ficar tudo bem. Se soubesse o que estava por vir, talvez tivesse ouvido mais atentamente os temores da minha esposa. Nos primeiros dias, Juvenal ficou quieto. Quase não saía do quarto. Dizia que estava fraco demais, que o remédio que tomava para o fígado dava muito sono. Comia pouco, falava menos ainda. Eu tentava puxar conversa, perguntar sobre sua vida nos últimos anos, mas ele desconversava. Deixa pra lá, Evaristo. O passado é uma terra que não vale a pena visitar. Aos poucos, ele foi melhorando. Começou a sair do quarto, a se sentar na varanda nas tardes de sol ameno. Pegou o costume de ir até a praça central, ficar conversando com os velhos que jogavam dominó na sombra das árvores. Voltava para o jantar. Elogiava a comida de Conceição, que, devo admitir, era mesmo maravilhosa. Seu cozido de carne com jerimum e maxixe era famoso na vizinhança toda. Nossos filhos vinham nos visitar de vez em quando. O Antônio, o médico, foi o primeiro a demonstrar preocupação com a presença de Juvenal. Pai, ele já mostrou os exames? Já foi ao médico aqui? Qual é o diagnóstico exato? Eu não tinha respostas. Juvenal se esquivava sempre que eu tocava no assunto de consultas médicas ou tratamentos. Tô me tratando do meu jeito, deixa pra lá. A Dolores, nossa filha que mora aqui mesmo em Canindé, parecia desconfiada também. Uma vez, ela me chamou no canto e disse: Pai, o tio Juvenal foi visto no bar do Chico Malandro ontem à noite, bebendo como se não tivesse problema nenhum de saúde. Aquilo me incomodou, claro, mas não confrontei meu irmão imediatamente. Quis observar mais, e observei. Notei que ele sumia algumas tardes inteiras. Voltava cheirando a cachaça, embora tentasse disfarçar com pastilhas de hortelã. Percebi que às vezes recebia telefonemas e ia falar longe da casa, no quintal, em voz baixa. Vi quando ele escondia dinheiro numa latinha de biscoito que mantinha debaixo da cama. Dinheiro que eu não sabia de onde vinha, já que ele dizia não ter nada. Foi mais ou menos um mês depois da sua chegada, em abril de 2019, que comecei a notar algo estranho no comportamento dele com Conceição. Ele a observava de um jeito que me incomodava. Fazia perguntas sobre nossa vida, nosso casamento, de forma indireta. 42 anos juntos, hein? Nunca teve uma briguinha séria? Nunca desconfiou de nada, Evaristo? Conceição evitava ficar sozinha com ele. Quando eu chegava, às vezes ela estava visivelmente desconfortável. Seu irmão fica fazendo perguntas esquisitas, Evaristo. Sobre nosso passado. Sobre coisas que não são da conta dele.
Eu pedi para ele respeitar mais minha esposa e ele deu uma risada estranha. Só estou tentando conhecer melhor minha cunhadinha, depois de tantos anos. O clima em casa foi ficando pesado. Nossos jantares, que antes eram cheios de conversas e risadas, tornaram-se silenciosos. Conceição mal falava. Juvenal sorria de um jeito estranho. E eu ficava no meio, sem entender direito o que estava acontecendo. Em maio de 2019, 2 meses após sua chegada, aconteceu a primeira coisa que realmente me deixou alerta. Era um domingo. Tínhamos ido à missa e, ao voltarmos, encontramos Juvenal no nosso quarto. Ele disse que estava procurando um remédio para dor de cabeça, mas as gavetas do criado mudo estavam todas abertas e ele parecia estar procurando algo específico. Conceição ficou furiosa. Na minha casa tem regras, quarto de casal é lugar privado. Juvenal pediu desculpas, disse que não aconteceria novamente, mas algo nos seus olhos me dizia que ele mentia. Naquela noite, discuti com ele. O que você está procurando, afinal? Se precisa de dinheiro, é só pedir. Ele negou que estivesse procurando algo. Você sempre desconfia do pior, não é, irmão? 2 semanas depois, Conceição percebeu que algumas fotos antigas tinham sumido de um álbum que guardávamos na estante da sala. Eram fotos nossas de quando éramos jovens, do início do nosso casamento. Foi ele, Evaristo. O que seu irmão quer com nossas lembranças? Confrontei Juvenal novamente, e ele negou veementemente. Por que eu ia querer fotos velhas de vocês? Tá maluco? Junho chegou, e com ele, as festas juninas que tanto animam o Nordeste. Em Canindé, como em toda cidade pequena do interior, é uma alegria só. Quadrilhas nas praças, fogueiras em frente às casas, o cheiro de milho cozido, canjica e pamonha no ar. Nossos netos vieram passar o São João conosco, como faziam todos os anos. A presença deles alegrava a casa, e até Juvenal parecia mais simpático quando eles estavam por perto. Na noite de São João, fizemos uma pequena fogueira no quintal. Os meninos soltavam traques e bombinhas. As mulheres serviam quentão e mungunzá. Os homens assavam milho na brasa. Era uma noite especial, como sempre fora na nossa família. Em determinado momento, peguei Juvenal olhando fixamente para Conceição de um jeito que me gelou o sangue. Não era um olhar de admiração nem de desejo, era um olhar de ódio, ressentimento. Não sei explicar exatamente, mas me deu um aperto no peito. Quando ele percebeu que eu o observava, rapidamente mudou a expressão e foi brincar com os netos. Depois que todos foram embora e estávamos arrumando a bagunça, Conceição veio até mim, visivelmente nervosa. Evaristo, seu irmão está mexendo nas nossas coisas novamente. Encontrei ele no escritório remexendo nas suas gavetas. O escritório era um pequeno cômodo onde eu guardava documentos importantes, lembranças de família, algumas economias que mantínhamos para emergências. Naquela noite, tive uma conversa séria com Juvenal. Disse que, se ele continuasse desrespeitando nossa privacidade, teria que procurar outro lugar para ficar. Pela primeira vez desde que chegara, ele demonstrou algo parecido com arrependimento. Desculpe, irmão. É que estou passando por um momento difícil, a doença, sabe? Às vezes, nem sei o que estou fazendo. Eu queria acreditar nele. Queria mesmo. Afinal, era meu irmão. Mas havia algo no seu olhar que me deixava inquieto. Como se ele estivesse sempre calculando algo, planejando algo. Conceição percebia isso também. Esse homem está tramando, Evaristo. Não sei o quê, mas ele veio para esta casa com um propósito, e não é só por causa da suposta doença. Julho chegou, e com ele, o aniversário de Conceição. Ela completaria 67 anos. Fizemos uma pequena comemoração, só a família mesmo. Nossos filhos vieram, trouxeram os netos, fizemos um almoço caprichado. Juvenal parecia estranhamente animado naquele dia. Trouxe um presente para Conceição, um lenço de seda que ela agradeceu educadamente, mas sei que não gostou muito. Durante o almoço, Juvenal fez um brinde estranho. A minha cunhada Conceição, uma mulher de muitos talentos e segredos. O modo como disse a palavra segredos
fez todos na mesa se entreolharem desconfortáveis. Conceição empalideceu, e eu senti um frio na espinha. Do que ele estava falando? Que segredos? Naquela noite perguntei a Conceição se havia algo que ela não tinha me contado, algum segredo que Juvenal pudesse conhecer. Ela jurou que não, que ele estava apenas tentando criar confusão. Seu irmão sempre tentou nos separar, Evaristo. Desde o início, ele tem inveja do que construímos juntos. No final de julho, Juvenal começou a sair mais frequentemente. Dizia que ia fazer exames, consultar médicos em Fortaleza. Ficava 2, 3 dias fora. Voltava com uma aparência mais cansada. Eu comecei a achar que talvez ele estivesse mesmo doente. Talvez tivéssemos sido injustos com ele. Foi em agosto, quase 5 meses após sua chegada, que as coisas começaram a ficar realmente estranhas. Juvenal começou a fazer insinuações mais diretas sobre Conceição. Sabe, irmão, às vezes as pessoas mais próximas são as que mais nos enganam. Ou, você acha mesmo que conhece sua mulher depois de tantos anos? Confrontei-o diretamente. O que você quer dizer com isso, Juvenal? Se tem algo a falar, diga logo. Ele apenas sorria e dizia: tudo a seu tempo, irmãozinho, tudo a seu tempo. A tensão em casa chegou a um ponto insuportável. Conceição mal conseguia dormir. Dizia que sentia o olhar de Juvenal mesmo quando ele não estava presente. Eu também estava nervoso, irritadiço. Nossos filhos notaram a mudança e começaram a visitar com mais frequência, preocupados. E foi assim que chegamos ao início de setembro de 2019, quando eu tinha 71 anos e Conceição 67, casados há 42 anos. O evento que mudaria tudo estava prestes a acontecer. Mas isso, meus amigos, é para o próximo capítulo dessa história. Era uma quinta-feira, dia 12 de setembro de 2019. Lembro bem porque era a véspera do dia da padroeira de Canindé. A cidade já estava toda enfeitada para a festa de Nossa Senhora das Dores, que acontece todo ano. As barracas coloridas já ocupavam a praça central. O cheiro de maçã do amor e algodão doce impregnava o ar, e crianças corriam de um lado para outro, ansiosas pela festa que começaria no dia seguinte. Eu tinha saído cedo para resolver umas coisas no banco e comprar remédios para Conceição, que andava com a pressão meio alta. Quando voltei para casa, por volta das 4 da tarde, achei estranho o silêncio. Normalmente, àquela hora, Conceição estaria na cozinha, preparando o jantar, ouvindo o rádio com suas músicas antigas de Roberto Carlos ou Altemar Dutra. O cheiro de coentro e alho refogado costumava receber a gente ainda no portão. Conceição? Chamei, entrando na sala. Ninguém respondeu. Fui até a cozinha, vazia. Pensei que talvez ela tivesse ido à casa da Dolores, nossa filha, ou à farmácia. Mas sua bolsa estava em cima da mesa, o que era estranho. Conceição não saía sem a bolsa nem para ir à esquina. Foi quando ouvi vozes alteradas vindas do quarto dos fundos, onde Juvenal estava hospedado. A porta estava entreaberta e ouvi claramente a voz da minha esposa. Você não tem esse direito. Isso foi há tanto tempo. Por que fazer isso agora? A voz de Juvenal veio em seguida, em tom baixo demais para que eu entendesse o que dizia. Aproximei-me devagar, sem fazer barulho. O coração batia acelerado. Nunca fui homem de escutar atrás das portas, mas algo me dizia que precisava ouvir aquela conversa. Você vai destruir uma família inteira por vingança? A voz de Conceição parecia embargada pelo choro. O que você ganha com isso depois de tantos anos? Justiça. A voz de Juvenal soou clara agora. Ou talvez apenas o prazer de ver a verdade vir à tona, finalmente. Empurrei a porta de uma vez. Conceição estava sentada na beirada da cama, o rosto marcado pelas lágrimas. Juvenal estava de pé segurando algo nas mãos. Quando me viu, ele sorriu de um jeito que nunca esquecerei. Um sorriso frio, calculista, quase cruel. Ah, irmãozinho, que bom que chegou. Estava mesmo esperando por você. Conceição levantou-se num pulo. Evaristo, não é o que você está pensando. Não é... nada disso. Nada disso o quê? Perguntei confuso.
Do que vocês estão falando? Juvenal se aproximou de mim, ainda com aquele sorriso no rosto. Seu irmão que tanto te adora trouxe um presente para você, Evaristo. Algo que você deveria ter visto há muito tempo. Foi então que percebi o que ele segurava nas mãos. Era um envelope pardo, desses de documento. Juvenal o estendeu para mim. Veja você mesmo. Olhei para Conceição. Ela estava pálida como cera, a respiração ofegante. Não pegue isso, Evaristo, ela disse, a voz trêmula. Não vale a pena. Não depois de tantos anos. Aquelas palavras só aumentaram minha curiosidade. O que poderia ser tão grave que minha esposa de 42 anos não queria que eu visse? O que Juvenal poderia saber sobre ela que eu não sabia? Peguei o envelope. Estava pesado. Tinha algo além de papéis ali dentro. Juvenal deu um passo para trás, como quem assiste a um espetáculo que ele mesmo orquestrou. Vá em frente, irmão. A verdade às vezes dói, mas liberta. Abri o envelope com dedos trêmulos. Dentro havia algumas fotografias antigas, amareladas pelo tempo, e um pequeno objeto que reconheci imediatamente. Um broche de prata em formato de passarinho que tinha dado de presente a Conceição no nosso primeiro aniversário de casamento, em 1978. Onde você achou isso? Perguntei a Juvenal segurando o broche. Este broche se perdeu há mais de 40 anos. Não se perdeu, disse Juvenal lentamente. Foi dado a outra pessoa. Olhe as fotos, Evaristo. Olhe com atenção. Tirei as fotografias do envelope. A primeira mostrava Conceição, muito jovem, com seus 30 e poucos anos, abraçada a um homem que não era eu. Estavam em algum lugar que parecia um restaurante, sorrindo para a câmera. O broche de passarinho estava na blusa dela. O que é isso? Murmurei, sentindo um aperto no peito. Continue olhando, disse Juvenal. A segunda foto mostrava o mesmo homem, agora em um quarto de hotel, pelo que parecia. Conceição não estava na foto, mas havia uma bolsa feminina sobre a cama que reconheci como dela. A terceira foto foi a que mais me abalou. Mostrava Conceição e o homem se beijando em um banco de praça. Ela usava um vestido que eu lembrava bem, verde com flores brancas que tinha comprado para ela no nosso aniversário de 10 anos de casamento. O broche de passarinho estava lá, no vestido. A data marcada no canto da foto, 14/06/1988. O que significa isso, Conceição? Perguntei, a voz falhando. Conceição caiu sentada na cama novamente, cobrindo o rosto com as mãos. Foi há tanto tempo, Evaristo. Não significou nada. Foi um erro, uma fraqueza. Juvenal parecia deliciado com a situação. Conte a ele, Conceição. Conte como traiu meu irmão por meses com aquele vendedor de seguros que apareceu em Canindé, como se encontravam às escondidas quando Evaristo viajava a trabalho. Como você usava o broche que ele te deu nesses encontros, como uma espécie de troféu. Cale a boca, gritou Conceição, levantando-se. Você não sabe de nada. Eu estava em choque. As imagens pareciam dançar diante dos meus olhos. Conceição, minha esposa de 40 anos, a mulher que eu acreditava conhecer melhor que a mim mesmo, tinha me traído? E meu próprio irmão sabia disso há tanto tempo? Como você conseguiu essas fotos? Perguntei a Juvenal, tentando ordenar meus pensamentos. Ele deu de ombros como se não fosse importante. Eu estava em Canindé naquela época, lembra? Voltei depois de anos fora. Percebi o que estava acontecendo, segui sua preciosa esposa algumas vezes. Tinha uma câmera, sempre gostei de fotografia. E guardou isso por mais de 30 anos só para me mostrar agora? Perguntei incrédulo. Por que, Juvenal? Que tipo de irmão faz isso? O tipo de irmão que sempre foi deixado de lado, ele respondeu, a voz carregada de amargura. Sempre o Evaristo certinho, o exemplo, o orgulho da família. Eu queria que você soubesse que sua vida perfeita não era tão perfeita assim. Olhei para Conceição, que agora chorava silenciosamente. É verdade? Perguntei. Você me traiu? Ela assentiu, sem conseguir me olhar nos olhos. Foi em 1988.
Você viajava tanto pelos correios naquela época, ia à Fortaleza toda semana para reuniões. Eu me sentia sozinha, abandonada. Cláudio apareceu na escola onde eu dava aulas, vendendo seguros de vida para professores. Foi gentil, prestativo. Você dormiu com ele? A pergunta saiu antes que eu pudesse me conter. Conceição finalmente olhou para mim, os olhos vermelhos de tanto chorar. Sim, 3 vezes em 2 meses. Depois terminei tudo. Ele foi embora de Canindé e nunca mais nos vimos. Foi o maior erro da minha vida, Evaristo. Nunca me perdoei por isso. Eu não sabia o que sentir. Raiva, tristeza, decepção, tudo se misturava no meu peito. Mais de 30 anos tinham se passado. Nossos filhos tinham crescido, tínhamos envelhecido juntos. Seria possível que uma traição tão antiga ainda pudesse destruir tudo o que construímos? Por que o broche? Perguntei, segurando o pequeno objeto de prata na mão. Por que usar justo o broche que eu te dei? Conceição baixou a cabeça. Não sei. Talvez fosse uma forma inconsciente de me sentir menos culpada, de te manter de alguma forma presente. Foi estúpido, eu sei. Juvenal parecia desapontado com minha reação contida. Esperava gritos, talvez até violência. Você não está entendendo, irmão. Ela te fez de bobo. Te traiu na primeira oportunidade e continuou fingindo ser a esposa perfeita por todos esses anos. Saia do meu quarto, disse a Juvenal, a voz baixa, mas firme. Saia da minha casa hoje mesmo. O quê? Ele parecia genuinamente surpreso. Estou te mostrando a verdade sobre sua preciosa esposa e você me expulsa? Você não fez isso para me ajudar, respondi. Fez por maldade, por inveja. Guardou essas fotos por mais de 30 anos, esperando o momento certo de fazer o maior estrago possível. Que tipo de pessoa faz isso, Juvenal? Que tipo de irmão? Ele começou a argumentar, mas eu o interrompi. Quero que pegue suas coisas e saia da minha casa antes do anoitecer. Se precisar de dinheiro para um hotel, posso te dar, mas não quero olhar para o seu rosto nem mais um dia. Juvenal me encarou por alguns segundos, os olhos faiscando de ódio. Depois saiu do quarto batendo a porta. Fiquei ali parado, segurando as fotografias e o broche, sentindo como se o chão tivesse sido arrancado debaixo dos meus pés. Conceição se aproximou hesitante. Evaristo, eu... Agora não, disse, dando um passo para trás. Preciso pensar. Preciso ficar sozinho. Saí de casa e caminhei sem destino pelas ruas de Canindé. A cidade estava em festa. As pessoas riam e conversavam animadas, mas eu me sentia completamente deslocado, como se estivesse em outro planeta. Acabei na igreja matriz, sentado num banco dos fundos, olhando para o altar sem realmente ver. Quantas vezes eu e Conceição tínhamos vindo a essa mesma igreja juntos? No casamento, no batizado dos filhos, nas missas de domingo, nas novenas de Natal. 42 anos de casamento, uma vida inteira construída sobre o que eu acreditava ser amor e confiança mútuos. E agora isso, a revelação de uma traição ocorrida há mais de 3 décadas. Seria justo jogar fora todo o nosso casamento por causa de um erro cometido tanto tempo atrás? Conceição tinha sido uma boa esposa, uma boa mãe. Tínhamos enfrentado juntos dificuldades, doenças, momentos difíceis. Ela esteve ao meu lado quando perdi meus pais, quando passei por uma cirurgia complicada, quando tive depressão após a aposentadoria. Mas a confiança... a confiança é como um cristal. Uma vez quebrado, mesmo que você colhe os pedaços, as rachaduras sempre estarão lá. Voltei para casa já de noite. Juvenal tinha ido embora, deixando o quarto revirado. Conceição estava sentada na cozinha, os olhos inchados de tanto chorar. Quando me viu, levantou-se num pulo. Evaristo, por favor, precisamos conversar. Sentei-me à mesa da cozinha, sentindo-me mais velho e cansado do que nunca. Estou ouvindo, disse. E foi assim que começou a noite mais longa e mais dolorosa da nossa vida de casados. Por que você nunca me contou? Foi a primeira pergunta que fiz, depois de um longo silêncio à mesa da cozinha. Lá fora, podia-se ouvir o barulho distante da festa na praça,
a música, os fogos que anunciavam o início das comemorações. Conceição segurava uma xícara de café que já devia estar fria. Seus dedos tremiam levemente. No início foi por medo de te perder, de destruir nossa família. Depois de alguns anos, parecia que não fazia mais sentido trazer aquilo à tona. Era como se tivesse acontecido com outra pessoa, em outra vida. 31 anos, murmurei fazendo as contas. 31 anos de segredo. Ela assentiu, sem me olhar nos olhos. Não houve um único dia em que eu não me arrependesse, Evaristo. Não pelo que aconteceu em si, mas por ter traído sua confiança. Você sempre foi um bom marido, um bom pai. Então por quê? A pergunta que me atormentava. Se eu era tão bom assim, por que procurar outro homem? Conceição respirou fundo como quem finalmente decide contar toda a verdade, sem reservas. Era 1988. Você tinha 40 anos e eu 36. Nossos filhos estavam crescendo. Antônio com 10 anos, Dolores com 8, o pequeno Zico com 5. Você tinha acabado de ser promovido nos Correios, lembra? Assenti. Lembrava bem daquela época. Você viajava muito, continuou ela. Reuniões em Fortaleza toda semana. Às vezes ficava 2, 3 dias fora. Estava entusiasmado com o novo cargo, com as responsabilidades. Eu entendia, claro, mas me sentia invisível. Invisível? Repeti surpreso. Como assim? Quando você estava em casa, só falava do trabalho. Não me perguntava como tinha sido meu dia. Não notava quando eu cortava o cabelo ou usava um vestido novo. Parou de me levar para dançar aos sábados como fazíamos antes. Na cama. Ela hesitou. Na cama fazia semanas que você não me procurava. Abri a boca para protestar, mas fechei em seguida. Era verdade. Aquela promoção tinha me deixado tão absorvido, tão focado na carreira, que negligenciei muitos aspectos da nossa vida juntos. Não estou justificando o que fiz, disse Conceição, apressadamente. Foi errado. Foi uma traição imperdoável. Só estou tentando explicar meu estado de espírito na época. Ela contou então como conheceu Cláudio, o vendedor de seguros. Ele apareceu na escola onde ela dava aulas, oferecendo planos especiais para professores. Era mais jovem que ela. Devia ter seus 35 anos, charmoso, atencioso. Começou a aparecer com frequência, trazia flores, elogiava seu trabalho com os alunos. Ele me fazia sentir vista, Evaristo. Vista e valorizada. Foi ele quem deu o primeiro passo. Convidou-a para tomar um café depois do expediente, numa tarde em que eu estava em Fortaleza. Conversaram por horas. Ele a ouviu, realmente ouviu, enquanto ela falava sobre suas frustrações, seus sonhos adiados, seu sentimento de estar envelhecendo sem ter realizado muitas coisas que desejava. Percebi o que estava acontecendo, admitiu Conceição. Sabia que estava entrando em um território perigoso. Poderia ter parado ali e ter dito que era uma mulher casada que amava meu marido. Mas não disse. Os encontros continuaram. Almoços rápidos, cafés depois do trabalho. Até que um dia, em meados de maio de 1988, Cláudio a beijou no banco da praça, afastado dos olhares curiosos. A mesma praça onde, tantos anos antes, eu tinha pedido Conceição em namoro. E usei o broche que você me deu, o passarinho de prata, disse ela, a voz embargada. Não sei por que fiz isso. Talvez para me lembrar que estava traindo, para me sentir culpada. Ou talvez, como disse, para te manter presente de alguma forma distorcida. Ela contou sobre os 3 encontros íntimos que tiveram. Sempre em dias em que eu estava viajando a trabalho. 2 vezes no pequeno hotel na entrada da cidade, uma vez no carro dele, estacionado num lugar ermo. Era excitante no início, a adrenalina da proibição, mas a culpa veio logo depois, cada vez mais forte. O caso terminou quando ela percebeu que não conseguia mais olhar nos meus olhos, que não suportava o peso do segredo, da mentira. Disse a Cláudio que tinha sido um erro, que amava o marido e os filhos, que não podia continuar. Ele não aceitou bem. Ameaçou contar tudo a aparecer na nossa casa.
Mas acabou desistindo e deixou a cidade algumas semanas depois. O que você não sabe, continuou Conceição, é que seu irmão me procurou na época. Juvenal? Perguntei surpreso. Sim. Ele me mostrou as fotos, disse que tinha nos seguido. Queria dinheiro para não contar nada a você. Senti o sangue ferver nas veias. Então era isso? Uma chantagem de mais de 30 anos? Eu não tinha muito dinheiro próprio, explicou Conceição. Dei a ele o broche de prata e algumas economias que guardava da minha aposentadoria como professora. Ele prometeu destruir as fotos e nunca mais tocar no assunto. Mas não destruiu, constatei, amargo. Aparentemente não, ela suspirou. Acho que estava esperando o momento certo, guardando essa carta na manga para quando precisasse. Levantei-me e fui até a janela. Lá fora, a noite estava estrelada. A festa na praça continuava. Tantas vezes tínhamos ido juntos àquelas celebrações. Eu, Conceição e as crianças. Tantas lembranças felizes construídas ao longo de décadas. Seria possível que uma traição tão antiga pudesse apagar tudo isso? Tem mais uma coisa que preciso te contar, disse Conceição atrás de mim, a voz hesitante. Algo que talvez explique por que Juvenal guardou tanto rancor todos esses anos. Virei-me para olhá-la, intrigado. Juvenal, ele tentou algo comigo, Evaristo. Logo depois que vocês perderam seu pai em 1975, nós ainda éramos noivos. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. O quê? Conceição assentiu, o olhar distante, como quem revisita uma memória dolorosa. Foi numa tarde em que você tinha ido à Fortaleza resolver assuntos do inventário. Ele apareceu na escola onde eu dava aulas, me ofereceu uma carona. No caminho, parou o carro numa estrada deserta e tentou me beijar à força. Disse que sempre me desejou, que eu tinha escolhido o irmão errado. Tive que me sentar novamente, atordoado com aquela revelação. Meu próprio irmão? Eu o rejeitei, claro, continuou Conceição. Disse que amava você, que ele estava sendo desleal com o próprio irmão. Ele ficou furioso, disse coisas horríveis, me deixou voltar a pé para a cidade. Nunca contei isso a ninguém, nem a você. Não queria criar mais problemas entre vocês naquele momento difícil. As peças começavam a se encaixar. O ressentimento de Juvenal, a forma como sempre tratou Conceição com uma mistura de desprezo e obsessão. Não era apenas inveja do irmão mais velho, era despeito por uma mulher que o rejeitou. Acho que ele nunca superou aquela rejeição, disse Conceição. E quando teve a oportunidade de me pegar em flagrante 13 anos depois, foi como uma vingança, uma forma de provar que eu não era tão virtuosa quanto parecia. E agora, depois de mais 31 anos, ele reaparece para terminar o serviço, conclui, sentindo uma raiva sorda crescer dentro de mim. Conceição se aproximou hesitante, mas não me tocou. Evaristo, sei que talvez seja impossível me perdoar. Entendo se você quiser que eu vá embora, se quiser terminar nosso casamento, mas quero que saiba que, apesar daquele erro terrível, eu te amei verdadeiramente todos esses anos. Ainda te amo. Naquele momento, lembrei-me de uma conversa que tive com meu pai pouco antes dele morrer. Eu tinha ido visitá-lo no hospital, estava sozinho com ele. De repente, sem que eu perguntasse nada, ele disse: Filho, um casamento não se constrói na perfeição, mas no perdão. Sua mãe e eu erramos muito ao longo de 50 anos juntos, mas aprendemos a perdoar. Na época não entendi bem o que ele queria dizer. Agora, entendia perfeitamente. Por que você ficou comigo todos esses anos, Conceição? Perguntei olhando-a nos olhos. Se naquela época eu te negligenciava tanto, por que não me deixou de vez? Ela sorriu tristemente. Porque percebi que o que tinha com Cláudio era apenas uma ilusão, uma fuga. O que construímos juntos, você e eu, isso sim era real. Nossa família, nossa história, nossos sonhos compartilhados. Aquelas semanas com ele foram como um filme ruim que acabou, mas nossa vida juntos era o mundo real, imperfeito, às vezes difícil, mas verdadeiro. Fiquei em silêncio por um longo tempo, processando tudo aquilo.
Pensei nos nossos filhos, nos nossos netos, nas alegrias e tristezas que compartilhamos ao longo de mais de 4 décadas. Pensei em como seria minha vida sem Conceição. Vazio, solidão, amargura. Vou precisar de tempo, disse finalmente. Não sei se posso perdoar ainda. Mas também não quero jogar fora 42 anos de casamento por causa de algo que aconteceu há mais de 3 décadas. Conceição assentiu, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto enrugado. Todo o tempo que você precisar. Estou aqui. Sempre estarei. Naquela noite, dormi no sofá da sala. Não conseguia compartilhar a cama com ela, não ainda. Mas, de alguma forma, o simples fato de ainda estar sob o mesmo teto já era um começo. No dia seguinte, decidimos que não contaríamos nada aos filhos, pelo menos por enquanto. Por que trazer essa dor e confusão para eles? O que tinha acontecido era entre nós dois, e assim permaneceria. Mas ainda havia Juvenal. O que fazer sobre meu irmão, que guardou um segredo tão doloroso por mais de 3 décadas, apenas para usá-lo no momento que achasse mais devastador? Descobri que ele estava hospedado numa pequena pousada perto da rodoviária. No sábado, 2 dias depois da revelação, fui até lá. Precisava entender, precisava ouvir da boca dele por que fizera aquilo. Encontrei-o sentado na varanda da pousada, tomando café. Parecia satisfeito consigo mesmo, como quem acabou de realizar um projeto de longa data. Achei que você não ia mais querer ver minha cara, ele disse quando me aproximei. Quero entender, respondi, sentando-me à sua frente. Por que guardar essas fotos por tanto tempo? Por que não me contar na época? Juvenal deu de ombros como se fosse óbvio. Na época tirei algum dinheiro da sua santinha. Era o que me interessava. Depois, bem, percebi que essa informação poderia ser mais valiosa no futuro. Que futuro? 31 anos depois? Ele me encarou, um brilho estranho nos olhos. Você nunca percebeu, não é? Sempre foi o favorito. De nossos pais, dos professores, de todo mundo em Canindé. Evaristo, o filho exemplar. Evaristo, o bom funcionário. Evaristo, o marido perfeito. E eu, sempre o errado, o problemático, o fracassado. Isso não justifica o que você fez, respondi, controlando a raiva. Talvez não, ele continuou. Mas veja bem, irmãozinho. Sua vida perfeita sempre foi uma farsa. Sua esposa virtuosa te traiu na primeira oportunidade que teve. E o mais irônico, foi comigo que ela veio se confessar depois, quando terminaram, pedindo, implorando para eu não contar nada. Oferecendo dinheiro, joias, qualquer coisa para comprar meu silêncio. Aquilo me pegou de surpresa. Ela veio até você? Conceição me disse que foi você quem a procurou com as fotos. Juvenal riu, um riso sem alegria. É claro que ela diria isso. Sua preciosa esposa tem tantos segredos quanto estrelas no céu, Evaristo. Conceição me contou sobre quando você tentou forçá-la a ficar com você logo depois da morte do papai, disse, observando sua reação. Como você a assediou e ela te rejeitou. A expressão de Juvenal mudou instantaneamente. O sorriso desapareceu, substituído por uma máscara de fúria contida. Ela mente. Foi ela quem me provocou, quem deu a entender que estava interessada. Acho que entendi tudo agora, disse levantando-me. Você nunca superou a rejeição dela. Todo esse tempo, toda essa obsessão, não era só inveja de mim. Era despeito por ela ter te rejeitado e escolhido a mim. Você não sabe de nada! Ele praticamente gritou, atraindo olhares curiosos dos outros hóspedes. Sei o suficiente, respondi calmamente. Sei que vou tentar salvar meu casamento, porque 4 décadas de amor e companheirismo valem mais que um erro cometido há tanto tempo. E sei que não quero mais você na minha vida, Juvenal. Nunca mais. Virei as costas e comecei a me afastar. Ele gritou atrás de mim. Ela vai te trair de novo, irmão. É da natureza dela. Uma vez traidora, sempre traidora. Ignorei seus gritos e continuei andando. O sol de setembro castigava a pequena cidade de Canindé, mas pela primeira vez em dias senti uma espécie de clareza interior.
O caminho à frente seria difícil, doloroso, mas pelo menos agora conhecia toda a verdade, ou pelo menos era o que eu pensava naquele momento. Quando voltei para casa naquele sábado, depois do confronto com Juvenal, encontrei Conceição arrumando algumas roupas numa pequena mala. Meu coração deu um salto. "O que você está fazendo?" perguntei, parado à porta do quarto. Ela me olhou com os olhos vermelhos de tanto chorar. "Achei que talvez você preferisse que eu saísse por uns dias. Posso ir para a casa da Dolores." Fiquei em silêncio por um momento, observando aquela mulher que compartilhava minha vida há mais de 4 décadas. Os cabelos agora completamente brancos, as mãos marcadas pelo tempo, o corpo que envelheceu junto com o meu. Pensei em tudo o que enfrentamos juntos, a criação dos filhos, dificuldades financeiras, doenças, a morte dos nossos pais. Seria justo jogar tudo isso fora por causa de um erro cometido há tanto tempo? "Não", disse finalmente. "Não quero que você saia." Conceição parou o que estava fazendo, surpresa. "Tem certeza?" "Tenho", respondi, entrando no quarto e sentando-me na beirada da cama. Acabei de falar com Juvenal. Acho que entendi algumas coisas. Contei a ela sobre minha conversa com meu irmão, como ele deixou escapar que ela tinha ido procurá-lo depois de terminar o caso com Cláudio. "É verdade?" perguntei. Conceição sentou-se ao meu lado com cuidado para manter alguma distância. "É verdade. Não contei tudo ontem. Depois que terminei com Cláudio, fiquei apavorada pensando que ele pudesse te contar algo. Mas ele foi embora da cidade e achei que o pesadelo tinha acabado. Então, cerca de um mês depois, Juvenal me procurou. "Como ele soube?" perguntei. "Canindé é pequena, Evaristo. As pessoas falam. Acho que ele ouviu rumores, começou a juntar as peças. Não sei como conseguiu as fotos. Talvez tenha seguido a gente, como disse. O fato é que ele me mostrou as fotos e disse que contaria tudo a você, a não ser que eu colaborasse." "Colaborasse como?" Meu estômago se apertou em antecipação à resposta. Conceição respirou fundo. "No início, ele pediu dinheiro. Dei o que pude, que não era muito, mas percebi que ele queria mais que dinheiro. Queria me humilhar, me fazer sentir suja, inferior. A cada mês, ele aparecia com alguma exigência nova, que eu convencesse você a emprestar dinheiro para ele, que eu entregasse joias de família, que eu dissesse onde guardávamos nossas economias." "Por quanto tempo isso continuou?" perguntei, sentindo uma raiva crescente do meu irmão. "Quase 6 meses", respondeu Conceição. "Até que um dia fui procurá-lo e disse que não aguentava mais, que preferia que ele contasse tudo a você de uma vez, que eu mesma contaria se fosse preciso. E o que ele fez? Ficou furioso. Disse que se eu contasse algo a você, ele faria questão de destruir não só nosso casamento, mas também sua reputação na cidade, espalhando que você era um corno manso que não percebia o que acontecia debaixo do seu nariz." Conceição enxugou uma lágrima. "Tive medo, Evaristo. Não por mim, mas por você, pelos meninos. Eram tão pequenos ainda. Algo não se encaixava nessa história. Mas se ele tinha tanto poder sobre você naquela época, por que parou de te chantagear?" Conceição baixou os olhos. "Porque eu o ameacei de volta. Disse que se ele não me deixasse em paz, eu contaria a você sobre a tentativa de assédio anos antes. E também sobre outras coisas que descobri." "Que outras coisas?" perguntei, intrigado. "Seu irmão estava envolvido em negócios escusos, Evaristo. Descobri que ele roubava documentos do cartório para falsificar escrituras de terras. Se essa informação chegasse às autoridades, ele poderia ir para a cadeia. Então fizemos um acordo tácito. Ele me deixaria em paz e eu guardaria seu segredo. Essa revelação me atingiu como um raio. Juvenal, meu próprio irmão, não era apenas invejoso e rancoroso, mas também um criminoso. Quantas outras coisas eu não sabia sobre ele? E por todos esses anos, vocês mantiveram esse acordo?" perguntei. "Sim. Raramente nos falávamos quando ele vinha a Canindé. Quando vocês estavam juntos, eu inventava desculpas para não estar presente. Funcionou. Até agora."
Por que você acha que ele resolveu quebrar o acordo depois de tanto tempo? Conceição refletiu por um momento. Acho que ele está morrendo de verdade, Evaristo. Não de problema no fígado, como disse, mas de algo mais grave. Ouvi rumores na cidade que ele tem um câncer terminal. Talvez, sabendo que tem pouco tempo, decidiu que não tem mais nada a perder. Quis dar um último golpe, causar um último estrago. Isso explicaria muita coisa. O retorno repentino, a aparência debilitada, a pressa em concretizar seu plano de vingança. Evaristo, Conceição segurou minha mão hesitante. Entendo se você não puder me perdoar. O que fiz foi imperdoável. Traí sua confiança, menti por anos. Mas quero que saiba que, apesar desse erro terrível, todos os outros momentos foram verdadeiros. Meu amor por você, nossa família, nossa vida juntos, isso nunca foi uma mentira. Olhei para nossas mãos entrelaçadas. Mãos envelhecidas, marcadas pelo tempo e trabalho. Mãos que seguraram nossos filhos quando nasceram, que os consolaram quando choravam, que trabalharam incansavelmente para construir nossa vida. Seria possível separar um erro de todo o resto? Não sei se posso perdoar ainda, disse sinceramente, mas sei que não quero perder você. Acho que precisamos de ajuda para atravessar isso. Nos dias que se seguiram, foi como se tivéssemos que reaprender a viver juntos. A confiança, uma vez quebrada, não se restaura da noite para o dia. Havia momentos em que me pegava olhando para Conceição e sentindo uma pontada de dor, lembrando da traição. E ela percebia, eu sei que sim. Via em seus olhos a culpa, o arrependimento. Decidimos procurar ajuda profissional. Em Canindé não havia muitas opções, mas encontramos uma psicóloga em Quixadá, cidade vizinha, que atendia casais. Começamos a ir semanalmente, fazendo a viagem de 1 hora de ônibus. Doutora Marisa, a psicóloga, nos ajudou a entender que o que estávamos passando não era incomum. Muitos casamentos enfrentam traições, mentiras, segredos. O que define o futuro da relação não é o erro em si, mas como o casal lida com ele. Um casamento de mais de 40 anos tem raízes profundas, ela nos disse. Como uma árvore antiga, pode ser abalado por uma tempestade forte, perder alguns galhos, mas dificilmente será arrancado se as raízes forem sólidas. Nas sessões, Conceição pôde falar mais sobre como se sentia naquela época distante. A solidão, a sensação de invisibilidade, o medo de envelhecer sem ter vivido plenamente. E eu pude expressar minha dor, minha decepção, meu medo de que tudo o que acreditava ser verdadeiro fosse uma mentira. Foi um processo doloroso, mas necessário. Como limpar uma ferida antiga que nunca cicatrizou direito. Em uma das sessões, doutora Marisa perguntou se eu nunca havia sido tentado a trair Conceição ao longo de tantos anos. A pergunta me pegou de surpresa. Minha primeira reação foi negar veementemente. Mas então, forçado a ser honesto, lembrei de Rosa, uma colega dos Correios por quem me sentia atraído nos anos 90. Houve momentos de flerte, insinuações, até um beijo roubado numa festa de fim de ano. Nunca passou disso, mas a semente estava lá. Todos somos imperfeitos, disse a doutora. Todos erramos, todos temos momentos de fraqueza. O importante é reconhecer esses erros e aprender com eles. Enquanto trabalhávamos em nossa reconciliação, Juvenal continuava na cidade. Ocasionalmente o víamos de longe, na praça ou no mercado. Ele parecia cada vez mais debilitado, confirmando a suspeita de Conceição sobre sua doença. Apesar de tudo o que ele tinha feito, uma parte de mim ainda se preocupava. Afinal, era meu irmão, o menino com quem brinquei na infância, o jovem que ajudei quando nosso pai morreu. Em meados de outubro de 2019, cerca de um mês após a revelação que abalou nosso casamento, recebi uma ligação do hospital de Canindé. Juvenal tinha sido internado em estado grave, câncer no pâncreas em estágio terminal. Queriam saber se eu, como único parente próximo, poderia ir até lá. Contei a Conceição, que ficou visivelmente abalada. "Você vai?" perguntou. "Acho que devo ir", respondi.
Apesar de tudo, ele é meu irmão. Quer que eu vá com você? A pergunta me surpreendeu. Depois de tudo o que Juvenal tinha feito a ela, a Conceição, ainda assim se oferecia para me acompanhar. Foi naquele momento que percebi o quanto ela realmente me amava. Não precisa, respondi. É melhor eu ir sozinho. No hospital, encontrei Juvenal numa cama da enfermaria. Estava irreconhecível. Magro, amarelado, os olhos fundos. O câncer o consumia rapidamente. Quando me viu, tentou esboçar um sorriso, mas o que saiu foi uma careta de dor. Você veio, disse com voz fraca. Vim, respondi, sentando-me na cadeira ao lado da cama. Ficamos em silêncio por alguns minutos. O que dizer a um homem que dedicou parte da vida a tentar destruir a sua? Que guardou rancor por décadas, apenas esperando o momento certo para atacar? Quanto tempo? Perguntei finalmente. Dias. Talvez uma semana, ele respondeu. Rápido demais e, ao mesmo tempo, lento demais. Outro silêncio. Um enfermeiro passou, checou o soro, saiu. Por que, Juvenal? Se é a pergunta que me atormentava. Por que guardar esse ódio por tanto tempo? Por que tentar destruir meu casamento? Ele fechou os olhos por um momento, como se reunisse forças para falar. Você sempre teve tudo, Evaristo. A admiração dos nossos pais, o respeito da cidade, o amor de uma mulher, filhos que te veneram. E eu? O que sobrou para mim? Você escolheu seu caminho, respondi. Ninguém te obrigou a viver como viveu. Escolhi? Ele riu, um riso sem humor que logo se transformou em tosse. Ou fui empurrado? Você sabe como é crescer na sombra do irmão perfeito? Sempre comparado, sempre a quem? Não respondi. Talvez houvesse alguma verdade ali. Talvez, sem perceber, eu tenha contribuído para os sentimentos de inadequação do meu irmão. E Conceição, ele continuou, a Santa Conceição, tão virtuosa, tão perfeita. Até que não era, não é mesmo? Ela cometeu um erro, disse. Um único erro em mais de 40 anos de casamento. Quem sou eu para jogar a primeira pedra? Juvenal me olhou surpreso. Você a perdoou? Estamos trabalhando nisso, respondi. É um processo. Ele fechou os olhos novamente, parecendo cansado. Não deu certo então. Meu grande plano de vingança. Por que agora, Juvenal? Depois de tanto tempo? Porque estou morrendo, respondeu simplesmente. E percebi que vivi minha vida inteira com esse ódio, essa inveja. Desperdicei tudo. Não construí nada, não deixo nada para trás. Enquanto você tem tudo. Achei que se pudesse tirar isso de você, talvez pudesse morrer em paz. A sinceridade daquela confissão me pegou desprevenido. Pela primeira vez, via meu irmão não como um monstro, mas como um homem quebrado, consumido pelo ressentimento. E funcionou? Perguntei. Você está em paz agora? Ele abriu os olhos e me encarou. Vi lágrimas se formando. Não, admitiu. Me sinto pior, vazio. Como se tivesse desperdiçado não só minha vida, mas também minha morte. Naquele momento, senti uma compaixão inesperada, não pelo que ele tinha feito, mas pelo que ele tinha se tornado. Um homem morrendo sozinho, sem amor, sem realizações, apenas arrependimento. Ainda dá tempo de fazer as pazes, disse, surpreendendo a mim mesmo. Fazer as pazes? Depois de tudo o que fiz? Não comigo, esclareci. Comigo mesmo. Com Deus, se você acredita nele, com a vida que você viveu. Juvenal fechou os olhos, lágrimas escorrendo pelo rosto macilento. É tarde demais para mim, irmão. Nunca é tarde demais para o arrependimento sincero, respondi, lembrando-me das palavras do padre na missa de domingo. Ficamos em silêncio novamente. O quarto estava ficando escuro, o sol se punha lá fora. Pensei em Conceição, esperando em casa, provavelmente preocupada. Pensei nos nossos filhos, nos nossos netos, na vida que construímos, apesar de todas as imperfeições. Preciso ir, disse, levantando-me. Voltarei amanhã. Quando estava na porta, Juvenal chamou meu nome. Virei-me. Eu sinto muito, disse ele, a voz quase um sussurro. Por tudo. Assenti, sem confiar na minha voz para responder. E saí.
Juvenal faleceu 3 dias depois, numa madrugada chuvosa de outubro. Não estava com ele no momento, mas a enfermeira disse que partiu tranquilamente durante o sono. Nos 3 dias, entre nossa conversa e sua morte, voltei ao hospital 2 vezes. Não falamos muito, mas havia uma espécie de trégua silenciosa entre nós. Conceição não o visitou, e eu não insisti. Algumas feridas são profundas demais. O enterro foi simples. Além de mim e Conceição, estavam nossos 3 filhos, alguns vizinhos e antigos conhecidos. O padre disse as palavras habituais sobre perdão e vida eterna. Pensei em como seria o julgamento de Juvenal diante de Deus, se é que existe tal coisa. Que peso teria uma vida inteira de amargura e ressentimento? Voltamos para casa em silêncio. A chuva fina continuava a cair, dando a Canindé uma aparência melancólica, quase cinematográfica. De alguma forma, parecia apropriado. "Você está bem?" perguntou Conceição, segurando minha mão enquanto caminhávamos. "Acho que sim", respondi. "É estranho. Apesar de tudo o que ele fez, sinto uma tristeza, uma sensação de desperdício. A vida é curta demais para ser vivida com ódio", ela disse suavemente. "Sim", concordei. "É curta demais." Naquele momento, olhando para nossa casa simples ao longe, sob a chuva fina de outubro, tomei uma decisão. A vida é realmente curta demais para alimentar mágoas, para guardar ressentimentos, para deixar que erros do passado envenenem o presente e o futuro. "Eu te perdoo, Conceição", disse, parando no meio do caminho e olhando-a nos olhos. "Não quero mais viver com essa sombra entre nós." Ela me olhou surpresa, os olhos marejados. "Tem certeza?" "Tenho. Não foi fácil e talvez nunca consiga esquecer completamente. Mas perdoar? Isso eu posso fazer. Por nós, pela nossa história, pelo que ainda temos pela frente." Ali, debaixo da chuva fina, nos abraçamos como não fazíamos há muito tempo. Um abraço de reconciliação, de recomeço. Ambos choramos, sem vergonha das lágrimas que se misturavam à chuva. Quando chegamos em casa, Conceição foi direto para o quarto. Voltou minutos depois com uma caixa pequena nas mãos. "O que é isso?" perguntei. "Algo que guardei todos esses anos", ela respondeu, abrindo a caixa. Dentro, para minha surpresa, estava o broche de passarinho de prata, o mesmo que eu tinha dado a ela em nosso primeiro aniversário de casamento, o mesmo que ela usou durante o caso com Cláudio, o mesmo que depois deu a Juvenal como parte do pagamento pelo seu silêncio. "Como?" "Juvenal me devolveu pouco antes de ir embora da cidade em 1988, explicou Conceição. "Disse que não queria nada que lembrasse nossa transação. Joguei fora todas as fotos que ele me entregou, mas o broche não consegui. Era seu presente, afinal." Ela pegou o pequeno objeto prateado e o estendeu para mim. "Acho que é hora de devolvê-lo ao seu dono original." Peguei o broche, sentindo seu peso na palma da minha mão. Um objeto tão pequeno, carregado de tanto significado. Tantas histórias, tantas emoções. "Não", disse, colocando-o de volta na caixa. "Este broche pertence ao passado, e é lá que ele deve ficar." Fechei a caixa e a entreguei de volta à Conceição. "Guarde-o se quiser, ou jogue fora, mas não quero que seja um símbolo entre nós. Prefiro que nosso novo começo tenha novos símbolos." Naquela noite dormimos juntos pela primeira vez, desde a revelação. Não houve intimidade física, apenas o conforto da presença um do outro. Um pequeno passo, mais significativo. E assim, aos 71 anos, depois de 42 anos de casamento, Conceição e eu começamos um novo capítulo da nossa história juntos. Um capítulo marcado não pela perfeição ilusória, mas pela aceitação das nossas imperfeições. Pelo perdão, esse bálsamo que cura feridas antigas. E assim chegamos aos dias de hoje, agosto de 2025. Estou com 77 anos agora e Conceição com 73. 6 anos se passaram desde aqueles eventos dolorosos que quase destruíram nosso casamento. 6 anos de reconstrução, de reaprendizado, de redescoberta um do outro.
Nem sempre foi fácil. Houve dias difíceis, especialmente no início. Dias em que a lembrança da traição voltava como uma onda, trazendo consigo toda a dor, toda a insegurança. Dias em que me pegava olhando para Conceição e pensando: será que a conheço mesmo? Será que há outros segredos? Continuamos com a terapia por quase 2 anos. A doutora Marisa, lá de Quixadá, se tornou uma espécie de anjo da guarda do nosso casamento. Foi ela quem nos ensinou que perdoar não significa esquecer, mas sim escolher seguir em frente, apesar da dor. Foi ela quem nos mostrou que, às vezes, as feridas mais profundas, quando finalmente cicatrizam, deixam o tecido mais forte do que era antes. Nossos filhos nunca souberam o que realmente aconteceu. Para eles, a tensão daqueles dias foi explicada como um desentendimento sobre a presença de Juvenal em nossa casa. Não vi motivo para manchar a imagem que tinham da mãe por causa de algo ocorrido há tantos anos. Alguns segredos são melhor guardados. Em 2020, quando a pandemia chegou, passamos meses praticamente isolados em casa. Foi um período difícil para todo mundo, mas para nós, de certa forma, foi também uma bênção disfarçada. O isolamento forçado nos obrigou a reaprender a conviver, a conversar, a encontrar prazer nas pequenas coisas do dia a dia. Jogávamos dominó nas tardes de domingo, assistíamos novelas juntos, cozinhávamos receitas antigas que a mãe de Conceição tinha ensinado a ela. Em meio ao caos global, encontramos nossa própria paz. Em 2021, um ano depois do início da pandemia, tive um pequeno derrame. Nada grave, graças a Deus, mas o suficiente para me dar um susto e para mostrar, mais uma vez, a dedicação de Conceição. Ela cuidou de mim dia e noite, com uma paciência infinita. Ajudou-me com a fisioterapia, incentivou-me quando eu queria desistir, celebrou cada pequeno progresso. Foi durante essa recuperação que percebi, mais profundamente do que nunca, que tinha feito a escolha certa ao perdoá-la. Sabe o que dizem os mais antigos aqui no Ceará? Disse-me Conceição uma noite, enquanto me ajudava com os exercícios para o braço. Que o amor é como a rapadura, doce, mas nem sempre macio. Às vezes, quebra os dentes da gente, mas vale a pena pelo gosto que fica. Em 2022, comemoramos 45 anos de casados. Nossos filhos organizaram uma pequena festa no quintal de casa. Vieram os netos, alguns amigos próximos, vizinhos de longa data. Foi uma celebração simples, mas cheia de significado. Olhando ao redor, vendo aquelas pessoas que faziam parte da nossa história, senti uma gratidão imensa por ter escolhido o perdão em vez do rancor. Durante a festa, Antônio, nosso filho mais velho, fez um brinde emocionado. Aos meus pais, que nos ensinaram que o amor verdadeiro não é perfeito, mas é perseverante, que nos mostraram que um casamento não se sustenta apenas nos momentos felizes, mas principalmente nos difíceis, que chegaram até aqui juntos apesar de tudo. Se ele soubesse o quanto aquelas palavras significavam para nós, o quanto elas capturavam exatamente nossa jornada. Depois da festa, quando todos já tinham ido embora e estávamos arrumando a casa, Conceição me surpreendeu com um pequeno embrulho. "O que é isso?" perguntei. "Abra e veja", ela respondeu com um sorriso misterioso. Dentro da caixinha havia um broche novo também em formato de passarinho, mas diferente do antigo. Este era dourado, com pequenos detalhes em azul. "Para substituir o antigo", ela explicou. "Um símbolo do nosso recomeço, como você disse naquele dia." Fiquei sem palavras por um momento, emocionado com o gesto. "É perfeito", consegui dizer finalmente. "Nada é perfeito, Evaristo", ela respondeu, segurando minha mão. "Mas pode ser verdadeiro, e isso vale muito mais." Em 2023, experimentamos uma das maiores alegrias dos últimos anos. O nascimento da nossa primeira bisneta, filha do filho mais velho de Antônio. Batizaram-na de Maria Conceição, em homenagem à bisavó. Ver Conceição segurando aquele bebezinho nos braços, cantando as mesmas cantigas de ninar que cantou para nossos filhos e depois para nossos netos,
Foi um dos momentos mais bonitos da minha vida. Continuamos através deles, ela me disse, olhando para o bebê adormecido. Quando não estivermos mais aqui, algo de nós permanecerá nela, e nos filhos dela, e nos filhos dos filhos dela. É uma forma de imortalidade, pensei. Não nos livros ou monumentos, mas no sangue, nas histórias, nas tradições passadas de geração em geração. No início de 2024, vendemos nossa casa em Canindé. Não foi uma decisão fácil. Aquela casa guardava as memórias de quase toda a nossa vida juntos. Mas estava ficando difícil manter tudo. E morávamos apenas nós dois em um espaço grande demais. Compramos uma casa menor, mais fácil de cuidar, perto da casa da Dolores, nossa filha. A mudança foi como um ritual de passagem. Cada objeto que embalávamos trazia consigo uma história, uma lembrança. Algumas coisas decidimos deixar para trás, como o velho jogo de jantar que só usávamos em ocasiões especiais, ou as cortinas de renda que Conceição fazia questão de lavar e engomar 2 vezes por ano. Outras, como as fotografias de família e os presentes feitos pelos netos, vieram conosco para a nova fase. Entre as coisas que encontramos durante a mudança estava a pequena caixa com o broche antigo, o passarinho de prata. Conceição olhou para mim, em dúvida sobre o que fazer com ele. Leve-o se quiser, disse. Faz parte da nossa história, afinal. Todas as partes dela. Ela sorriu, compreendendo, e colocou a caixinha junto com as coisas que iríamos levar. Nossa nova casa é menor, mas aconchegante. Tem um quintalzinho onde Conceição plantou suas ervas e flores e uma varanda onde costumo sentar no fim da tarde para ver o pôr do sol. Os vizinhos são simpáticos, muitos já nos conheciam de vista da igreja ou da feira. A vida, aos 77 anos, tem um ritmo diferente, mais lento, mais contemplativo. Há dias em que as juntas doem, em que a memória falha, em que o corpo não responde como gostaríamos. Mas há uma serenidade que vem com a idade, uma sabedoria que só o tempo pode trazer. Conceição e eu estamos juntos há 48 anos agora. Quase meio século de vida compartilhada. Tivemos nossos altos e baixos, cometemos erros, magoamos um ao outro. Mas também construímos algo belo e duradouro, uma família, um lar, uma história de amor imperfeita, mas verdadeira. Muitas vezes me pergunto o que teria acontecido se Juvenal não tivesse aparecido naquele dia de setembro de 2019, com suas fotografias antigas. Se o segredo de Conceição tivesse permanecido enterrado para sempre. Teríamos continuado na ignorância feliz? Ou aquela revelação, por mais dolorosa que tenha sido, era necessária para que pudéssemos reconstruir nosso casamento sobre bases mais autênticas? Não há como saber. A vida não nos oferece linhas temporais alternativas, apenas a realidade do caminho que escolhemos seguir. O que sei é que escolhi o perdão em vez do rancor, a reconstrução em vez da destruição. E essa escolha fez toda a diferença. Na semana passada, estávamos sentados na varanda assistindo ao pôr do sol, quando Conceição pegou minha mão e disse, do nada, obrigada por não ter desistido de nós. Olhei para ela, para os olhos que conheço há tantos anos, para as rugas que contam a história de uma vida inteira, e senti uma onda de amor tão forte que quase me deixou sem fôlego. Eu que agradeço, respondi, por cada dia, cada ano, cada década. E é verdade. Sou grato por cada momento da nossa jornada juntos, mesmo os difíceis, porque foram esses momentos que nos trouxeram até aqui, a esta varanda, a este pôr do sol, a esta paz. Se há uma lição que aprendi em todos esses anos, é que o amor verdadeiro não é um sentimento constante e inabalável. É uma escolha que fazemos todos os dias, a escolha de permanecer, de perdoar, de recomeçar, se for preciso. A escolha de ver no outro não apenas suas falhas, mas também sua essência, sua humanidade. Conceição e eu não somos perfeitos. Nunca fomos. Mas aprendemos a amar nossas imperfeições, a aceitar que somos humanos, falíveis, complexos,
E nisso, talvez, esteja a verdadeira beleza do amor. Agora, enquanto compartilho esta história com vocês, sinto que completei um ciclo. Transformei uma das experiências mais dolorosas da minha vida em um testemunho de esperança, de perseverança, de perdão. Se minha história tocou seu coraçãozinho, deixe aquele joinha para esse vovô ficar feliz. Se inscreva no canal agora mesmo, para não perder as próximas histórias que vou contar com todo o meu carinho. E me conta nos comentários, de onde você está assistindo esse vídeo e que horas são aí agora? Você já passou por uma situação em que precisou escolher entre o perdão e o rancor? Esse vovô fica muito feliz em saber quem está do outro lado me ouvindo e em que momento do seu dia você tirou um tempinho para me escutar. Um abraço bem apertado do tamanho do meu coração. Lembro-me de uma frase que meu pai costumava dizer: Filho, a vida é como uma rede de pesca. Tem buracos, tem nós, tem partes esgarçadas. Mas se você souber tecer e remendar, ainda pode pescar muitos peixes bonitos. Conceição e eu remendamos nossa rede e juntos continuamos pescando momentos de alegria, de ternura, de companheirismo. Pequenos peixes prateados que brilham ao sol, tornando nossa velhice não um fim melancólico, mas um novo capítulo, cheio de serenidade e gratidão. Esta é minha história. Uma história de amor, traição, perdão e recomeço. Uma história sobre como, mesmo nas horas mais escuras, quando tudo parece perdido, sempre há uma luz, por menor que seja. Basta termos coragem de seguir em direção a ela.